Foi em 1950, né? Então eu sou de 1950, né? Então a gente sabemos que naquela época eu nasci praticamente no coração do regime militar. Então, lá essa época, eles sabem que o que falar que é pedra mesmo. E nasci, o Brasil praticamente tinha uma guerra aí de 1900, né, e 54, né? Tinha uma guerrinhazinha, pá, né? E na época eu estava me girando na barriga da minha mãe. Tudo bem, quer dizer, essa guerra acabou, né? Né, eu nasci em 1950, né? 5, então eu sou considerado como um ex-combatente da guerra, né? Porque nasci para lutar a guerra, né? E como a guerra acabou, eu sou considerado, né? De, nessa região. E era um poder muito. Tudo que era antigamente, a gente sabe que quem é nascido nessa data, né? Nesses períodos, né? Antigamente, o homem tinha que ser homem mesmo, de categoria, porque não podia haver erro, que o erro que tivesse era corrigido, né? Perante a lei, perante os pais, né? Os pais da gente, era tudo, o pai e mãe da gente mantinha aquele regime, não brincava com a gente, tinha medo da gente tomar a rédea da mão dele, e então todo mundo era naquele regime, né? Por isso que a gente, esses homens de hoje em dia, de antigamente, mais ou menos, muito baseia isso de, de respeito no país, né? Como a gente tem que respeitar, porque a gente somos dessa época de 1930, tudo, né? Meu pai, né? Essa coisa, então a gente era um regime muito forte e que tinha que obedecer às leis e obedecer a todos, né? E, então, nesse período aí, a gente sabia que não tinha estupro, não tinha, assim, matação de mulher, nem matação de outro ser humano massa, então é respeitado, muito respeitava os cidadãos uns aos outros, né? Desde criança a gente respeitavam uns aos outros, né? Tinha, a gente brincava no meio das meninas lá à noite, pegador, naquelas noites de bananeiro, tudo, mas tudo respeitando uns aos outros, né? E hoje a gente não vê esse respeito hoje, então antigamente tinha esse respeito, né? Porque a gente considerado as primos, os primos, né? Os tios, né, considerado tudo como o pai, as autoridades fortes, né, as pessoas mais velhas, a gente dava benção, mesmo que não seja parente, a gente dava benção, né, os pais da gente, a gente é senhor e senhoras, né, hoje a gente vê filho chamando o pai de você, quer dizer que isso é um erro, né, então a gente tem que seguir aquilo que os pais ensinou. E então, como os pais antigamente ensinavam certo, então eu tenho que ensinar meus filhos certo, e meus filhos eu tenho por obrigação de ensinar meus netos, e meus netos têm por obrigação de ensinar os filhos deles, como o ritmo do regime militar para você sobreviver aqui no país, você tem que manter isso na cabeça, de você levar um ritmo de militar para respeitar o país, e respeitar as autoridades, respeitar a todos, né? É, então, a circunstância do que está acontecendo hoje, né? A pessoa não está respeitando nem os pais, nem as mães, nem as autoridades,
né, e hoje, por isso as cadeias tá cheia, né, de homem e cheio de mulher e cheio de criança e adolescente, tá preso. Criança e adolescente é por obrigação de estar na casa dos pais, por causa de quê? É por conta disso, uma cabeça vazia para rua fora e se torna nesse poder, né, ficar na mão das autoridades, né? Que antigamente existe homens por aí que tem até a orelha cortada, porque antigamente o regime era esse, que não cortava um pedaço da orelha do caboclo e havia até castração também naquela época, né? Do meu tempo, né? Tem que ser respeitado quem fazia mal a uma moça era casado pela polícia, a polícia fazia o casamento. Existe gente na nossa terra aí que é casado pela polícia naquela época, né? Porque e hoje não, o cara de respeito, uma filha de cidadão e fica por aí mesmo e as autoridades não ajudam os pais, então fica por aí mesmo, né? Por aí, filho tem muitas mulheres que têm filhos que não sabem nem de quem é pai dos meninos dela e ninguém registra, né? Então, como o governo hoje em dia está ajudando a tratar, e quanto mais que o governo ajuda a tratar as mulheres assim dessa situação, aí elas querem ter mais filhos para poder ter aquele ganho do governo, né? Então a gente, quando eu vim para cá, sair da minha terra para cá, era garoto de seus 14, 15 anos, né? E a gente passava muita dificuldade aqui em Minas Gerais, porque a gente não tinha conhecimento nem nada. Então a família aí do Planalto, né? Me adotou, né? Para mim trabalhar com eles, né? E eu fico muito agradecido a esse familiar, porque era um camarada que eu vivia vender picolé para rua e os outros tomavam meu dinheiro, porque eu não tinha conhecimento, eu era dos interior, e então meu pai, como tinha muitos filhos, não dava conta mais de sustentar nós todos dentro de casa, e então eu trabalhei com esse pessoal, levou para casa dele, eu morava dentro de casa lá nas casas deles, com as filhas deles, com a mulher, e então como a gente era desse regime, né? A gente já via de pai e mãe aquele regime forte, a gente a respeitava. As meninas que eu era babá delas lá, hoje são médica e são advogada e me considero o familiar deles lá, que era um familiar muito grande, me considerava demais e eu era um pretinho lá no meio, muito brilhante, pureza. Quando eu ia na festa deles lá, todas as duas familiares deles lá me considerava e me considera até hoje. E eu ia na festa, eu tinha que sentar um pouquinho na mesa de cada um deles. Eles todos me chamavam para sentar na mesa, para poder bater um papo comigo e tudo. E era muito considerada a família, né? A família dos Barbosa e a família dos Amaral, é uma família muito boa, é uma família, gente muito considerada, né, naquela região lá. E então a gente agradece muito esses familiares aí, que da gente ser até um bom cidadão hoje, né, que é, por a fraqueza que a gente teve no Brasil, aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, e a gente não desviou para outros caminhos errados aí, graças a Deus, e a gente trabalhou muito tempo no depósito com eles, e praticamente eu saí da companhia deles para casar, porque né, aí eu tinha que sair para casar, e nesse meio de tempo aí, a gente considera demais, né? Não dava tempo da gente se estudar, porque a gente tinha que sacrificar para trabalhar um pouquinho, para ajudar, mandar um pouquinho de dinheiro até para o papai também, porque está tudo naquela situação, e então a gente não pôde estudar, né?
Não é por conta desse familiar que eles queria que a gente estudar, mas a gente não dava para estudar por causa disso, a gente tinha que, ir para o depósito, e era um serviço pesado e não tinha como a gente estudar à noite, mas depois a gente, fala mais um pouquinho. Uma boa tarde.